Juízes, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 5. Eu estarei fazendo leitura, os irmãos podem acompanhar a leitura nesse instante. Juízes, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avate Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e majestoso, nós estamos diante da Tua palavra, viva e poderosa. Fala aos nossos corações e revela a Tua vontade, para a glória, para a honra e para a exaltação de Ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O pessoal que está com guia e anotação, fique atento, de vez em quando eu vou dar umas dicas para vocês entenderem aonde vocês vão responder as perguntas, ok? Há histórias, queridos, que brilham como relâmpagos. Batalhas vencidas, heróis destemidos, livramentos espetaculares. E nós seguimos no livro de Juízes esta realidade. Nós tivemos aqui grandes embates acontecendo, grandes lutas acontecendo, e milagres até sendo ministrados e vistos ao longo da caminhada. Mas há outras que chegam como um orvalho da manhã, silenciosa, discreta, quase imperceptível. E aqui nós estamos diante de uma realidade dessa, onde nós já vimos de tudo o que está acontecendo, agora chegamos num contexto totalmente diferente. Nós chegamos num contexto onde encontramos dois personagens que são falados, relatados brevemente, quase que apagados. Homens que fazem parte de um grupo que é pouco lembrado, são os chamados juízes menores. Eles não são menores porque são menos importantes. Eles são chamados juízes menores porque as suas histórias geralmente são mais curtas. E os seus feitos não são tão detalhados. E os seus nomes quase se perdem no meio da multidão das páginas que se encontram no livro de Juízes. É por meio deles que Deus começa a responder uma pergunta que ela ecoa ainda hoje. O que acontece quando Deus age em silêncio, sem fazer barulho? O que acontece quando nós não vemos esse alarde acontecendo? Então, diferente dos demais juízes, aqui nós vemos a menção de algo diferente. Nós não encontramos um grande exército inimigo à vista. Não há registro de algo extraordinário acontecendo nesses 5 versículos. Não há sequer a menção de um milagre qualquer, nem menos o registro de atos heróicos. Mas o texto nos apresenta primeiro o nome destes homens e nos conta um pouco da sua história, que tem muito a nos ensinar. Nomes, como eu disse, quase desapercebidos. Quem é que lembra de Tolá como juiz? Ou de Jair, que foi um juiz? Geralmente nós lembramos de Sansão, Gideão, Otiniel, daqueles que fizeram grandes coisas. Dificilmente lembramos destes homens. E esses nomes quase desapercebidos, ainda assim são instrumentos de Deus e há lições preciosas para as nossas vidas. Volte seus olhos novamente para a palavra do Senhor. Observe comigo os versículos 1 e 2, que nos diz assim: depois de Abimeleque, levantou-se para livrar a Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Efraim, em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir, na mesma cidade, onde ele passou a vida inteira.
O primeiro nome que nós encontramos, e esse primeiro juízo que nós encontramos sobre Israel é Tolá. E agora, pessoal do guia, anota aí, essa é a resposta da primeira pergunta. Tolá foi o juiz que Deus levantou para restaurar o povo, mas isso sem alarde, sem barulho. É interessante porque o nome Tolá significa verme. O significado do seu nome é extremamente humilde, não inspira força, não inspira glória, mas foi exatamente esse homem que Deus levanta para livrar Israel no momento crucial. Tolá não enfrentou os gigantes, de forma nenhuma. Não houve nenhum exército numeroso ou carro de guerra que se levantou contra ele. Mas a batalha que acontece nos campos ali, onde agora Tolá é levantado como juízes, são batalhas não externas, internas. Olhe para o texto e observe que nos diz que foi logo depois de Abimeleque. Então, o caos que Abimeleque deixou, aquilo que ele havia deixado anteriormente, nós já estudamos sobre o livro de Abimeleque, sobre a vida de Abimeleque no capítulo anterior, no sermão anterior, mostra que o povo estava ferido, o povo estava dividido, havia confusão no meio deste povo. E Deus, apesar da infidelidade do povo, porque nós não ouvimos qualquer menção de arrependimento ou de retorno deste povo para o Deus da aliança. O capítulo 9, começa dizendo que o povo fez o que era mal, que eles voltaram para os Balaíns, que eles abandonaram o Deus da aliança. O capítulo 9 começa com essa realidade. Já no capítulo 8, encerramento do capítulo 8, nós já vemos isso com Gideão. E o encerramento mostra Abimeleque sendo morto. Não há menção qualquer de que de fato esse povo buscou a Deus. Mas Deus levanta Tolá, não como um guerreiro, mas como um restaurador. Durante 23 anos, Israel agora experimenta um período de paz, um momento de reconstrução, um momento de talvez até de reestruturação, de reorganização de tudo aquilo que é. Através daquele que não busca glória para si, mas que se rende em adoração e glorifica ao Deus eterno. Deus faz essa obra. Seus feitos não são imponentes, seus feitos não são espetaculares, mas Tolá realiza algo profundo. Ele sustenta Israel neste tempo de restauração. Ele caminha com este povo em direção ao Senhor. Veja, enquanto que no capítulo 9, nós temos 57 versículos para falar sobre Abimeleque, na sua busca por glória, na sua busca por poder, na sua desobediência ao Senhor, Tolá só tem 2 versículos falando, mas o impacto que ele faz na vida de Israel é duradouro. Tolá é a resposta silenciosa de Deus neste momento de bagunça, de barulho, de dificuldade. Quando o céu então não faz barulho, ainda assim a graça desce como orvalho, restaurando, sustentando, conduzindo. Ele é esta pessoa que conduz em relação a isso. Este é o primeiro personagem que nós vemos. Logo depois, o texto nos apresenta agora um segundo nome, um segundo juiz, e um novo tempo que se instaura através desse juiz. Versículos 3 a 5 nos diz assim: depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Avote Jair significa cidade de Jair. Então havia 30 cidades ali, onde os seus filhos estavam, onde ele governava sobre essa realidade. A turma do guia, anote aí, resposta da pergunta de número 2. Enquanto Tolá é levantado para libertar, Jair é levantado para manter. Não há espada novamente,
não há guerra, não há revolta, não há exércitos, não há menção de qualquer inimigo que possa ter surgido ali. Nada é feito. Também não há milagres, não há sinais, mas o texto fala de filhos, jumentos e cidades. Isso é um sinal de estrutura, de influência, de organização. É isso que nós temos aqui: estrutura, influência e organização. Lembra que eu falei que é possível que no tempo de Tolá houvesse uma reestruturação? Talvez seja exatamente porque Tolá fez esse trabalho de restauração e de reestruturação, é que agora Jair se levanta para manter esse período. Quais são os seus feitos? Quais são as suas realizações? O texto não diz nada a respeito dele. O texto também não fala se Jair é bom ou é mau. Ele foi um bom, foi um mau juiz? Nós não encontramos, porque não há elogios. É uma ausência completa. No entanto, há algo que não pode ser ignorado, que nos aponta o fato de que esse juiz foi alguém usado por Deus de forma poderosa: a paz. Novamente a paz. 22 anos de estabilidade, 22 anos de governo, 22 anos, podemos dizer, de fidelidade. Jair é mais uma resposta àquela pergunta: o que acontece quando Deus age sem fazer barulho? A paz permanece, queridos. A aliança é sustentada. E o povo continua de pé. Jair sustenta aquilo que Tola restaura. Então nós temos 45 anos em que Israel permanece em paz, depois daquele período agitado, depois daquele conflito interno, depois de Abimeleque ter matado os seus próprios irmãos, depois ele ter se autoproclamado rei, depois ele ter invadido, saqueado e destruído a Siquém, depois ele ter sido morto de forma estúpida e violenta. Agora nós temos um período de paz. É interessante que no sermão passado eu falei exatamente sobre esse silêncio de Deus, porém em relação a quando as pessoas estão longe do Senhor. Eu mostrei que mesmo parecendo que Deus não está agindo, mesmo que Ele não esteja falando, mesmo que Ele não esteja se manifestando, Ele age para corrigir o mal. Ele age de forma a deixar com que o pecado vá à sua própria consequência, e é isso que acontece. Se quem morre por conta da sua própria consequência, do seu pecado, o seu maior pecado foi a sua destruição. Abimeleque morre da mesma forma, mas agora, uma vez que isso é destruído, uma vez que agora isso é acabado, há uma necessidade de que Deus reestruture tudo. E nós não vemos Deus falando isso. Nós não vemos um profeta levantando e dizendo: eis que eu vos digo. Nós não vemos aqui nada de miraculoso acontecendo, mas de forma natural, agindo dentro do temor. Deus começa a trabalhar. Ele levanta pessoas que são fiéis. Não são espetaculares, não são heróicas, não são grandiosas, mas são fiéis ao ponto de conduzir as pessoas à fidelidade ao Senhor. Queridos, às vezes nós olhamos e nós não nos vemos como grandes coisas como cristãos, não é verdade? Nós olhamos e vemos testemunho de pessoas que passaram por situações tremendas e falamos assim: nossa, que testemunho maravilhoso, que formação maravilhosa, e nós às vezes não passamos por isso. Nós ouvimos às vezes pregadores na internet e falam: que homem, que mulher de Deus, que pessoa que tem uma eloquência, que sabe falar, que sabe apresentar, que reúne multidões. E às vezes nós falamos: qual a minha importância? A fidelidade ao Senhor é extremamente importante. E no silêncio do mundo, Deus continua operando. E pode ter certeza, Ele usa o seu servo mais fiel, ainda que ele seja o mais humilde, ainda que ele chame verme, ainda que as pessoas olhem para ele e falem: ô seu verme, se ele é fiel ao Senhor, grandes coisas irão acontecer na sua geração, em meio ao seu povo. Mas mesmo que juízes fiéis, mesmo que haja estabilidade, mesmo que haja ordem, atenção para a terceira pergunta do guia: o
coração do povo, ele não foi transformado como deveria de ser. A ameaça não estava do lado externo. Não foi levantado um exército para poder vir atacar, mas ela estava do lado de dentro, silenciosa, latente, mas mortal. O texto não diz isso diretamente aqui, nessa passagem que a gente leu, mas a sequência, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos perceber que isso de fato vai acontecer, que essa paz não dura muito tempo. Aqui o versículo número 5 termina com a morte deste servo fiel ao Senhor. Mas o versículo número 6 nos traz a tristeza de que quando essa referência se vai também toda a paz e toda a fidelidade ao Senhor. Essa fidelidade, ela era apenas superficial, irmãos. Porque havia homens que estavam sendo dedicados ao Senhor e que se importavam com as coisas do Senhor e que guiavam as pessoas às coisas do Senhor. Aqueles que queriam se rebelar, o pecado que queria insurgir, mantinha-se acuado, mas ele não foi de todo extirpado, ele não foi retirado daquelas pessoas. Essa fidelidade não era tão profunda quanto deveria de ser. E o povo, mesmo ali, agora não havia sido transformado, ainda que ele havia sido restaurado de forma exterior e pequena. O silêncio da idolatria ainda sussurrava em seus corações. A raiz do pecado ainda estava viva. E bastou a ausência da liderança para que tudo que havia sido construído e tudo que havia sido experimentado por 4 décadas e meia fosse totalmente desmoronado, destruído. E é justamente aqui que o texto então nos aponta para algo maior, algo que não está explícito no texto, mas está implícito na sua constituição, naquilo para qual ele foi escrito, na qual ele foi agregado à palavra do Senhor. Porque se nem a paz é sustentada, nem a liderança fiel fora suficiente para manter este povo firme, então nós precisamos de algo maior, mais poderoso, mais forte do que um juiz. Precisamos de alguém que não apenas governe, mas alguém que transforme internamente. Alguém que não apenas restaure aquilo que foi quebrado, mas alguém que mantenha aquilo que foi agora reconstruído. Alguém que faça tudo novo. Vejam, meus amados, Tolá e Jair foram instrumentos de Deus, servos fiéis ao Senhor. Nós não vemos nenhuma crítica ao trabalho deles, e eles estão aqui na palavra do Senhor, eles são juízes do Senhor, mas nenhum deles tinha o poder de mudar o coração, nenhum deles tinha o poder de vencer o pecado, nenhum deles podia garantir fidelidade deste povo. É por isso que Deus então não nos deu apenas juízes, Ele vai nos trazer o seu próprio Filho, Jesus. Pessoal do guia, pergunta de número 4. Não um libertador temporário, mas um rei eterno. Não alguém que nos governa por algum tempo, mas alguém que nos transforma de forma eficaz e para sempre, eternamente. Jesus então é o cumprimento desta aliança. Ele veio para vencer o inimigo que mora dentro de nós, não aquele que está fora de nós, para nos libertar do cativeiro do próprio pecado, para nos dar um coração, para nos fazer nova criatura, mudando toda a nossa realidade. Ele é o juiz que não apenas julga, mas salva. O rei que não apenas reina, mas redime. O Senhor que não apenas sustenta, mas renova. Diante de tudo isso, diante do silêncio deste Deus que age, sem alarde, sem espetáculo, diante deste Cristo que transforma o coração,
que vence o inimigo, que mora dentro de nós. O que nós podemos aprender? Quais lições nós podemos tirar deste texto? Quais aplicações podem ser colocadas para nós aqui? O que nos ensina sobre a fidelidade de Deus e sobre a nossa caminhada com Ele? Eu quero destacar, para encerrar, 4 lições deste texto que nós devemos de aplicar às nossas vidas. Lições da mesma forma silenciosas, mas que podem transformar profundamente a nossa fé. Podem transformar de forma poderosa a nossa fé. Primeira lição: Deus é fiel, mas é importante a gente observar que Deus é fiel à sua palavra e aos seus propósitos. Nós cantamos, né? Tu és fiel o tempo todo. Cantamos isso aqui. Falamos que Deus é fiel, mas muitas vezes nós não entendemos a fidelidade da qual o Senhor de fato é fiel. O Senhor não é fiel a mim e a você. Não. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel aos seus propósitos. Observe esse texto. Mesmo quando o povo havia abandonado o Senhor, Deus permanece fiel. Mesmo no capítulo 9 vai dizer que eles largaram a aliança do Senhor. O capítulo 8 vai mostrar que eles fizeram aliança com Baal Berite, Baal da aliança, deixando então, abandonando completamente o Deus da aliança, abandonando completamente o Senhor. Deus ainda permanece fiel. O capítulo 10 começa dizendo que Deus levanta um juiz sem haver arrependimento no coração deste povo. Por que Deus faz? Ele não faz isso pelo mérito humano, não faz isso pela causa do homem. Ele faz isso por conta da sua palavra. Ele cumpre aquilo que ele promete, porque ele não pode negar a si mesmo. Sua fidelidade está ancorada em sua natureza e em seus decretos eternos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, nos lembra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. O profeta Malaquias revela a constância de Deus diante da instabilidade do homem. Malaquias 3,6 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Observe, Deus está dizendo que Ele é imutável. E as palavras de Balaão, nós vemos a firmeza da própria palavra de Deus. Números capítulo 23, versículo 18, o Senhor diz: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Deus cumprirá todas as suas promessas, querido. Tola e Jair foram levantados, não porque Israel merecia, mas porque Deus havia prometido sustentar o seu povo, porque Ele é fiel à sua aliança. Em Cristo, essa fidelidade se torna carne, cruz e ressurreição. Cristo é a prova viva de que Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Ele é o sim de todas as promessas de Deus, como está escrito na própria palavra do Senhor. Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por seu intermédio. Deus é fiel à sua palavra, irá cumpri-la até o final. Nós podemos nos apegar a ela, podemos nos assegurar nesta aliança, na certeza de que no Senhor nós caminharemos como vencedores, ainda que tudo ao nosso redor possa cair. Meu querido, como você entende a fidelidade de Deus à sua vida? Você percebe que você precisa ser fiel ao Senhor e à sua palavra para que a fidelidade dele se faça firme sobre a sua vida? Entende isso? Segunda lição: Deus também age no silêncio. Deus também age no silêncio. Tola e Jair não fazem milagres, não vencem exércitos, mas foram o instrumento do Senhor para 45 anos de paz ali em Israel. Eles nos ensinam então que Deus, no silêncio, Ele não está ausente, Ele está presente.
que no silêncio Ele está cuidando, que no silêncio há graça, que no silêncio há a sua presença. O profeta Isaías revela onde está a verdadeira força do povo de Deus. Isaías capítulo 30, versículo 15 nos diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Abacuque nos convida ao silêncio diante da santidade de Deus. Abacuque 2, versículo 20: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus não precisa de fazer espetáculos para poder agir. Às vezes, Deus vai trabalhar de forma ordinária e silenciosa. Às vezes, Ele sustenta sem que a gente perceba. Isso também é milagre. É a ação divina sobre as nossas vidas. Se tudo parece parado, se nada parece acontecer, não se engane. Deus está agindo. Talvez não como você queira, e não haverá relâmpagos e trovões, mas de manhã cedo você perceberá o orvalho que molhou a grama, sabendo que naquela noite o Senhor veio e a ação do Senhor se faz presente. Às vezes, queridos, nós nos agitamos demais. Às vezes nós estamos inquietos demais. E na nossa agitação e na nossa inquietação, achamos que Deus não está agindo. Às vezes é necessário parar e perceber nas pequenas e nas minúcias das coisas que Deus tem feito a sua obra, que Ele tem operado, que Ele tem agido de forma poderosa e majestosa. Você tem visto Deus agir no silêncio? Você tem percebido Deus agir sobre a sua vida diante de tudo que tem acontecido? Às vezes isso acontece e se faz necessário. Terceira lição: a maior batalha que nós vamos enfrentar e que nós temos enfrentado não é a batalha interna. A nossa maior luta não é contra Satanás. A nossa maior luta não é contra o inimigo. Observe o que está acontecendo quando Deus levanta Tola como juiz. Observe aquilo que Jair mantém diante do que está acontecendo. Não é um povo inimigo que está atacando, mas o povo que está em si vivendo problemas internos, vivendo essa realidade. O profeta Jeremias nos alerta sobre a natureza enganosa do nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é o nosso maior inimigo. A nossa carne pecaminosa é aquilo que nós temos que vencer com maior afinco, a qual nós devemos de lutar com todas as armas espirituais, com toda a graça do Senhor. Jesus ensina isso aos seus discípulos, revelando a origem do pecado. Mateus capítulo 15, versículo 19, ele diz: porque do coração procedem os maus desígnios. A maior ameaça à nossa fé não são os inimigos externos, que são ameaçadores sim, mas ele não é a maior ameaça. É o pecado que mora dentro de nós, e este só Cristo pode vencer. Só Ele pode transformar, retirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração novo. Deus, por meio do profeta profeta Ezequiel, promete algo, e ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Ezequiel capítulo 36, versículo número 26. Portanto, então, examine o seu coração. A idolatria, ela não é apenas curvar-se diante dos ídolos, mas ela às vezes silenciosamente ela se levanta. Ela vai se mostrar às vezes em coisas que nós achamos que são comuns, como por exemplo no nosso trabalho, no nosso namoro ou no nosso relacionamento, com a nossa família, com os nossos filhos, com ideais que nós colocamos. Muitas vezes esses serão os ídolos que se levantarão para nos tirar da presença do Senhor, para nos afastar de diante do Senhor.
Nada pode intervir o nosso relacionamento com o Senhor. Cristo é suficiente para retirar todo o ídolo das nossas vidas. Finalmente, a última lição que nós encontramos, a quarta lição: Cristo é a resposta silenciosa e poderosa de Deus. É interessante, irmãos, porque talvez você vai dizer assim: Cristo é o maior alarde de Deus. No mundo ocidental, todo mundo ouve falar de Jesus. No mundo oriental, nem tanto, mas no nosso mundo ocidental, o cristianismo ainda é a maior das religiões. Talvez não esteja seguindo os mesmos caminhos, mas Cristo é falado. Contudo, eu não sei se você percebe, mas Deus age em Cristo no maior silêncio. A história é completamente silenciosa da ação de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a história ao olhar da Bíblia, nós vamos ver então Cristo como centro, porque a intenção é exatamente mostrar isso. Vemos Jesus agindo, operando, atuando de forma poderosa no seu ministério terreno. Vemos a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e a impressão que temos é que o mundo inteiro parou. Mas não é bem assim, queridos. Se você olhar para a história mundial, para aquele período, se você olhar para os livros de filosofia, para os tratados políticos, para os registros das grandes potências, a maioria deles ignora o nascimento de Cristo, ignora a vida de Cristo e a morte de Cristo. Não há alarde, não há destaque lá fora no mundo. Ele vem sem pompa, sem palco, sem poder humano. Ele nasce numa manjedoura, cresce numa vila esquecida, morre numa cruz como um grande criminoso, ressuscita em glória, mas mesmo assim, muitos não o veem. Você já parou para se perguntar, como pode, ao ler o livro de Atos, ver o sinédrio que crucificou a Cristo, colocou os soldados para guardar o túmulo de Cristo, depois ouve falar que Jesus ressuscitou, os soldados falam que houve um terremoto e que o corpo desapareceu, e eles simplesmente ignoram tudo isso? E quando Pedro é levado ao sinédrio, a fala deles é: pare de falar desse Jesus, não fale dessa ressurreição. E eles estavam lá, eles estão presentes na história. O evangelista João descreve essa rejeição silenciosa. João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. E ainda que o nome Jesus Cristo seja proclamado em alto e bom tom no nosso mundo ocidental, ele continua sendo ignorado. A história segue os seus ciclos, as nações se agitam. Ainda assim, Jesus não é percebido, tamanha a sua grandeza. Mas Deus ainda está agindo. Assim. Ainda que o mundo se agite lá fora, ainda que as pessoas ignorem, Deus continua agindo, preservando o seu povo, sustentando a sua igreja, preparando o retorno do seu Filho. Jesus, ele fala da sua volta, e ele anuncia que a sua volta não será desse mesmo silêncio. E quando ele voltar, aí haverá um alarde, mas aí pode ser tarde demais. Para aqueles que não conheceram ao Senhor diante deste silêncio, será tarde demais. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sim, Cristo voltará. E desta vez, ele não voltará em silêncio, mas ele voltará em glória, e todo joelho há de se dobrar diante dele, toda língua há de confessar que de fato ele é Senhor, mas ele virá também em juízo, ele não virá mais em redenção. Mas nós que somos seus, nós temos a obrigação agora de quebrar esse silêncio.
de não ficar alheios a esta realidade. Não podemos dormir enquanto Deus trabalha. Não podemos nos distrair enquanto Deus se move no céu. Se Deus está agindo em silêncio, que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos fiéis, que sejamos encontrados prontos para seu retorno. E aí o pessoal que está anotando, essa é a parte final, na qual fala sobre qual atitude você deve mudar essa semana. Você pode anotar um desses pontos e escolher. Se você vive um tempo de silêncio, então não se distraia. Se você vive um tempo de paz, não se acomode. Se você vive um tempo de luta interna, não desista, porque Cristo veio exatamente para isso, para libertar você, não apenas dos inimigos externos, mas principalmente dos inimigos internos, para restaurar o que foi quebrado, para sustentar o que foi reconstruído, para fazer tudo novo. E hoje você pode se render a Ele. Hoje você pode confiar nele não como juiz, mas como redentor e salvador pessoal.